Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Jesus e o sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e eis que os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Olha que interessante, Jesus ensinando que quem é o Senhor do sábado é Ele, somos nós. Nós temos autoridade sobre as coisas, sobre as datas, sobre os dias. E não o sábado é Senhor da nossa vida. Quem é Senhor da nossa vida, a gente sabe muito bem que é Jesus de Nazaré. Então, tem muita gente que acaba colocando aquilo que não é prioridade como prioridade em sua vida. Mas o que deve ser colocado como prioridade é Jesus. Então, a gente aprendeu aqui Jesus e o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Se Jesus é o Senhor do sábado, se nós somos filhos, somos herdeiros dele, então nós temos autoridade também sobre o sábado. Versículo 9 em diante, até o versículo 14, já vai destacar o tema Jesus e o homem da mão aleijada. Então vamos ver essa história aqui. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estende a tua mão. Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. A gente aprende aqui que Jesus, ele não deixa de cumprir os seus propósitos, o seu ministério, a sua vocação. Nós não devemos deixar os projetos de Deus de lado por causa de nada, por causa de crenças que não vão dar em nada. Nós devemos lutar para cumprir os propósitos da palavra de Deus. Do versículo 15 em diante, nós vamos falar a respeito do servo escolhido de Deus, o servo escolhido de Deus. Vamos ler. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Nós acabamos de ler um trecho bem interessante para que você possa estar aí meditando na palavra de Deus. Vamos seguir. Agora vamos falar o poder de Jesus para expulsar demônios, versículo 22. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo,
e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo não é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26 agora. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo é contra mim. Jesus, ele é bem direto em suas informações. E o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste século, nem no século futuro. Então, nós devemos, sim, ter muito cuidado com a autoridade que há na palavra de Deus. Jesus, ele tem poder, sim, de expulsar toda sorte de demônios, todo espírito maligno da vida de qualquer ser humano, de fazer o surdo ouvir e do cego enxergar. Versículo 33 em diante, até o 37, tem por tema a árvore e as suas frutas. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O coração fala daquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então ninguém fala por falar. Devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Olha a importância da prudência, do cuidado, porque depois que você fala, está falado e ponto final. E se falou algo ruim, se arrependa o quanto antes, para que você não caia em juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Foi o que eu acabei de explicar. Do versículo 38 até o 42, já destaca o tema, o pedido de um milagre. Olha que interessante. Então alguns dos seus escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, na verdade, aqui eu vou corrigir, no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas.
Versículo 42. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é e sempre será maior do que o homem mais sábio que existiu, Salomão, e Jesus é maior do que qualquer profeta, independente do número de pessoas que reconheceram o próprio Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque o maior de todos os profetas é Jesus. Jesus é o maior de todos. Do 43 até o 45, nós vamos traçar o título A Volta do Espírito Mau. Jesus, ele faz questão de separar assunto por assunto para facilitar o nosso aprendizado. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha, Jesus destacando a importância de viver uma vida em vigilância, uma vida antenada com Deus. Porque se a pessoa não tem, ainda não teve encontro com Jesus, e quando ela tem, ela passa a ser uma pessoa totalmente transformada, liberta. Aquilo que perseguia, aquele mal que perseguia, não te persegue mais. Mas se a pessoa se afastar, se ela realmente abrir mão dos princípios de Deus, ou seja, a possibilidade de ter ali não um espírito do mal, mas 8 ou mais, para atormentar, para poder destruir, né, os princípios, né, dos propósitos do homem, tudo que o adversário puder fazer para assolar famílias, assolar o trabalho, né, o relacionamento interpessoal entre as pessoas de Deus, o adversário vai fazer. O espírito mau vai sempre lutar para tentar prejudicar a aliança que Deus fez com o homem. Do versículo 46 até o último versículo, que é o 50, o tema é bem interessante: a mãe e os irmãos de Jesus. Vamos conhecer quem foi a mãe e os irmãos de Jesus na explicação de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus é bem interessante, ele não faz acepção de pessoas para salvar, principalmente quando entende que precisa estar com ele. E quando nós estamos com Jesus, porque estamos com ele, automaticamente nós somos iguais para Deus. Então, quem é mãe, quem é pai, quem é irmão, quem é irmã, enfim, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos essa afinidade, essa intimidade com Cristo. Eu tenho certeza que esse momento, com a palavra, vai ficar marcado no seu coração. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.